Inclusão escolar na rede de educação profissional e tecnológica. Procedimentos básicos para a sistematização das ações de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades específicas nos institutos federais. Rutileia Maria de Lima Portes. Introdução. É comum aos profissionais e especialistas dos núcleos de acessibilidade presentes nas unidades da Rede Federal de Ensino Tecnológico concentrarem seus esforços e ações inclusivas somente após o ingresso do estudante com necessidades específicas na instituição. Muitas vezes, tomam conhecimento de suas singularidades após meses do seu ingresso, devido ao fato de que os professores e outros profissionais que estabelecem o contato inicial com o estudante nem sempre perceberem suas particularidades. Nem todas as necessidades específicas são perceptíveis de imediato, e se percebem, não encaminham ao Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE, como seria natural fazê-lo. Isso implica em várias dificuldades, pois mesmo quando alguma medida é tomada em relação ao reconhecimento do aluno como público-alvo do NAPNE, inúmeros déficits de aprendizagem já estão instalados, principalmente com aqueles matriculados nos cursos integrados onde a carga horária é muito extensa. Sendo assim, precisamos de estratégias para a sistematização e integração das ações inclusivas na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para que o trabalho com a inclusão educacional seja dinamizado em todos os campi da rede, através de procedimentos básicos possíveis de serem adotados por todos os profissionais, não só especialistas, mas por todo o corpo escolar. Certamente, existem singularidades a serem consideradas em cada caso ou campo de atuação desses profissionais, mas se todos puderem conhecer os mecanismos fundamentais já admitidos por outras instituições e validados por sua eficácia, muitas dificuldades serão minimizadas. De forma sintética, seguem abaixo alguns procedimentos básicos que se iniciam mesmo antes do aluno com necessidade específica ser matriculado. Informações importantes aos estudantes e suas famílias nos editais. Além da exigência nos editais quanto à apresentação de laudo médico, que possibilita ao aluno com necessidade específica, principalmente aqueles com deficiência, o usufruto de condições especiais durante os processos seletivos. O estudante e sua família precisam encontrar informações acerca de quais profissionais especialistas respondem pelo NAPNE e cada campus. Embora a legislação atual concernente à inclusão educacional permita praticamente todo o meio de flexibilização dos procedimentos educacionais, sabemos que esse não é um trabalho simples e natural durante sua implementação nas escolas regulares, em especial junto ao corpo docente. A problematização da inclusão educacional varia bastante dentre as instituições, a começar pela acessibilidade arquitetônica. Desse modo, é importante que o estudante com necessidade específica procure o campus em que pleiteie uma vaga, pois conhecerá a sua estrutura, os profissionais do NAPNE e saberá das possibilidades quanto às adaptações e flexibilizações necessárias ao seu sucesso educacional. Cabe aos profissionais do NAPNE a função de informar acerca das particularidades dos cursos oferecidos, falar dos dispositivos inclusivos já implementados e quais poderão solicitar para que sejam concretizados a partir de seu ingresso. Enfim, esse diálogo aberto pode minimizar muitos contratempos e conscientizar o estudante de sua escolha.
Entrevista com o estudante após a matrícula e antes do início das aulas. No ato da matrícula, o estudante precisa ter à sua disposição um formulário em que possa identificar ou não sua necessidade específica, deficiências, distúrbios de aprendizagem, transtornos psiquiátricos, transtornos do espectro autista, circunstâncias provenientes de tratamentos médicos, rotinas de medicações e etc., junto aos dados comuns de identificação. O aluno poderá ou não apresentar laudo médico, mas o importante é que esclareça de imediato quais são suas necessidades e que esses formulários sejam disponibilizados diretamente ao NAPNE, antes do início das aulas. Isso porque é muito importante que esses estudantes e suas famílias sejam entrevistados no espaço de tempo entre a matrícula e o início das atividades escolares, para que as adaptações necessárias sejam buscadas e implementadas o mais rápido possível. Obviamente, nem todo tipo de adaptação se consegue de imediato, mas conhecer o estudante, o seu histórico pessoal e escolar, com a deficiência ou necessidade específica é fundamental. Dinamiza e organiza o trabalho do NAPNE desde o início e proporciona ao estudante confiança e segurança nesses instantes de ansiedade, quando não sabe o que lhe aguarda em sua nova etapa escolar. Nesta entrevista, precisam ser contemplados os seguintes aspectos: informações para identificação, descrição da deficiência ou necessidade específica, quando, como, porquê, procedimentos médicos adotados, aceitação familiar e interação social, nível de consciência e aceitação do próprio estudante acerca de suas singularidades, como foi seu processo de escolarização até o momento, medidas inclusivas adotadas, rendimento escolar. O porquê da escolha pela educação profissional. Sugestões de adaptações e flexibilizações do estudante e sua família serem adotadas. Notadamente, os profissionais precisam ter consciência de que não é todo tipo de mecanismo inclusivo que o estudante encara como natural ou importante, pois inclusão não é algo universal, é particular. Aquilo julgado por nós e, inúmeras vezes adotado como inclusivo, pode ser considerado como mais uma forma de exclusão pelo estudante. A função do NAPNE é lhe apresentar as opções. Cabe ao estudante aceitá-las ou não, e, sobretudo, assumir suas escolhas. As informações desta entrevista precisam ser documentadas através de relatórios individualizados, que serão encaminhados à direção ou coordenação geral do campus, acompanhados da proposta de reunião com os professores, para lhes apresentar as características de cada estudante com necessidade específica e como podem recebê-los da melhor forma possível. Reunião com os professores e equipe pedagógica. Durante a semana pedagógica, dias de reuniões que antecedem o início das aulas, o NAPNE precisa ter um momento específico para apresentar os novos casos de estudantes com necessidades específicas, que os professores irão lidar no dia a dia escolar. Os aspectos contemplados pelas entrevistas com os estudantes podem servir de orientação para a apreciação de cada caso, deixando que os professores exponham suas ansiedades. Façam perguntas sobre o estudante e sobre a metodologia mais inclusiva para a exposição dos seus conteúdos ou utilização de alguma tecnologia assistiva. Ao fim de cada caso exposto, é importante convidar o responsável ou o próprio estudante. Isso dependerá da idade ou tranquilidade do estudante com este momento, para que desde os primeiros instantes o mesmo aprenda a se expor e falar de suas próprias necessidades.
A esta altura, é preciso esclarecer que todas as propostas de ações inclusivas serão implementadas em caráter experimental, pois ao longo do tempo poderão ser ajustadas, alteradas ou mesmo excluídas. Os professores cumprem função determinante para a avaliação desse processo, sempre discutido e refletido em reuniões periódicas. Esclarecimento e sensibilização dos estudantes. Não somente os profissionais do campus precisam conhecer quais são as necessidades específicas passíveis de apoio especializado do NAPNE, como também os estudantes. É comum os alunos perceberem o trabalho do NAPNE como direcionado exclusivamente para os casos de deficiências, fazendo com que inúmeras necessidades específicas passem despercebidas. Dessa forma, todos os estudantes necessitam ser esclarecidos acerca da abrangência do conceito de necessidade específica, para que se identifiquem ou não como público-alvo do NAPNE e possam procurar o apoio adequado. É muito importante que o NAPNE organize eventos periódicos com o intuito de realizar esse tipo de esclarecimento e promova juntamente atividades de sensibilização sobre a perspectiva objetiva e subjetiva das pessoas com deficiência ou outras necessidades específicas. Tais atividades podem ser empreendidas por meio de depoimentos de superação dessas pessoas, sejam elas da comunidade interna ou externa à escola. Oficinas numa perspectiva multissensorial também podem ser realizadas através de esporte específico e adaptado para pessoas com deficiências. Mesas de experimentação sensorial sem o uso da visão, diálogos por meio de sinais, dentre tantos outros procedimentos. O importante é que os estudantes possam vivenciar por instantes os conflitos e sensações provenientes de um estado de limitação mediante aos padrões considerados normais. Entretanto, para além desta compreensão, que possam, sobretudo, se dar conta de que as pessoas com deficiências têm inúmeras possibilidades de uma vida plena e bem-sucedida, valendo-se de recursos específicos e outras maneiras de interação com o mundo e com o conhecimento. Trabalho conjunto entre coordenação do curso e profissionais do NAPNE. Para que o estudante com necessidade específica não seja concebido como estudante do NAPNE, de imediato é preciso conscientizar todo o corpo escolar de que o fracasso ou sucesso do estudante não depende exclusivamente das estratégias e intervenções adotadas pelo NAPNE. A inclusão do estudante jamais será possível sem o envolvimento de todos, sobretudo porque nada será concretizado se houver o entendimento de que estamos incluindo simplesmente para não sermos penalizados pela legislação atual. Esta precisa ser conhecida, mas somente a aproximação entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-corpo técnico se configuram de fato como possibilidades profícuas a uma inclusão real e muitas vezes natural. Nessa direção, o elo entre NAPNE, professores, estudantes com necessidade específica e demais alunos pode ser o ou a coordenador do curso que cumpre papel fundamental. Ele, ela, precisa assumir o compromisso junto aos profissionais do NAPNE e desenvolverem estratégias para um trabalho conjunto. O trabalho pode ser organizado de forma que certos assuntos, como notas, provas, recuperação do aluno com necessidade específica, sejam providenciados pela coordenação do curso, como acontece acerca de qualquer outro estudante. As flexibilizações e problematizações de condutas podem ser um trabalho específico do NAPNE, embora ambas as atividades se convergem
no momento em que estão sendo problematizadas. O importante é que o coordenador de curso assume esse desafio junto com o NAPNE, pois os professores, conhecendo o envolvimento da coordenação, saberão que não é preciso ser especialista para tomarem decisões inclusivas em sala de aula ou mesmo esperarem pela indicação dos profissionais do NAPNE. Banco de dados. Toda a documentação referente ao aluno com necessidade específica deve ser organizada e arquivada, desde o laudo médico, se for apresentado, os registros de atendimentos, entrevista individual e com a família, até as adaptações, flexibilizações adotadas junto à coordenação do curso ou direção geral. É importante que os documentos elaborados sejam assinados tanto por um profissional do NAPNE quanto por outro representante da escola, seja ele o coordenador do curso ou o gestor do campus. Grupo de estudos. A Rede Federal de Educação Profissional tem poucos cursos de formação específica para atuação na educação inclusiva, ou seja, para todos os envolvidos, a começar pelos profissionais do NAPNE, que são hoje, em sua grande maioria, aquelas pessoas que assumiram o trabalho pelo interesse e envolvimento com a temática. Obviamente, este é um grande passo para um trabalho realmente efetivo, mas existem situações que carecem de conhecimentos especializados para um atendimento adequado ao estudante. Muitas vezes, tudo o que se tem é o parecer médico explicado pela família, que passa a ser a orientação básica para o prosseguimento do trabalho. Entretanto, a escola precisa assumir o seu papel social, que em muitos casos extrapola o parecer médico quando este define a deficiência ou necessidade específica a partir das limitações características de uma determinada patologia ou condição. Assim sendo, é muito importante que se desenvolvam grupos de estudos para o aprimoramento de conhecimentos fundamentados pela ideia de que a estimulação promovida pela escola pode desconstruir estereótipos sobre as limitações e descobrir possibilidades não descritas pelos médicos. Os grupos podem ser constituídos por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, monitores, cuidadores, profissionais de apoio e professores. Os estudos podem iniciar com temas relativos às necessidades específicas já existentes no campus e avançarem para outras que provavelmente surgirão nos próximos anos. Alguns pontos importantes devem ser considerados em cada tema estudado. São eles: definição da deficiência, transtorno ou distúrbio de aprendizagem. A interpretação da deficiência ou necessidade específica a partir da visão médica. A concepção educacional. Prescrições legais. Ações inclusivas pertinentes. Adaptações, flexibilizações, tecnologia assistiva destinada. Cursos de formação em educação inclusiva. É preciso disponibilizar aos profissionais do NAPNE, professores, gestores e servidores em geral, oportunidade para conhecerem os procedimentos básicos, norteadores do trabalho com os estudantes com necessidades específicas. Os itens apresentados anteriormente nesse documento podem ser apresentados em forma de oficinas em cada campus, constituindo a base para as ações da instituição que sejam sistematizadas e integradas em todos os campi. Os temas abordados pelos grupos de estudos, conforme citados no item 7, podem compor módulos específicos nos cursos de formação, criando-se uma rede de troca de experiências e conhecimentos, de modo integrado e institucionalizados. Também é fundamental que sejam contemplados nesses cursos os seguintes temas:
desmistificação de condutas e concepções em relação às pessoas com deficiências e outras necessidades específicas. Desconstrução da ideia de que somente o conhecimento especializado técnico pode responder pelas ações inclusivas. Demonstração de como o professor regente pode se aproximar do estudante com necessidade específica e construir um relacionamento de confiança e aprendizado. Apresentar procedimentos básicos de atendimento às deficiências mais comuns, como as sensoriais, físicas, motoras, intelectuais e transtornos do espectro autista. Exposição dos principais tópicos da legislação pertinentes à educação escolar e aos quais a instituição e seus profissionais estão submetidos no paradigma atual da inclusão. Sistematização das ações. Por fim, para a concretização das ações citadas, cada instituição precisa de uma coordenação específica para a organização desse trabalho nos campi. É muito importante que essa coordenação ou assessoria de ações inclusivas seja vinculado diretamente à reitoria e não exclusivamente uma determinada pró-reitoria, como é comum na Rede Federal de Educação Profissional. Isso porque o trabalho com a inclusão perpassa pelo ensino, pesquisa e extensão de modo amplo e sistemático, abrangendo todos os espaços de discussões e tomadas de decisões. A inclusão e a acessibilidade em todas as suas segmentações devem ser inseridas como um tema transversal, que naturalmente compõe a concepção de cada instituição, como um caminho à efetivação de uma rede inclusiva e integrada de educação profissional, científica e tecnológica.